eu sou Ruth Chaves. E eu sou Camila Trindade. E juntas nós vamos apresentar o podcast Minha Amiga Advogada. O quadro do podcast de hoje é Casados e Já Separados, onde falaremos sobre financiamento imobiliário e traremos várias dicas para quem quer adquirir um imóvel e quer saber por onde começar nessa caminhada que é para muitos um sonho. O podcast Minha Amiga Advogada ele faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia. E este é um importante momento de conhecimento jurídico sobre direito de família, com ênfase em sucessões e direito imobiliário. Aqui no podcast nós já tratamos sobre assuntos relacionados à questão documental dos imóveis, da compra e venda, a importância de ter todos os documentos organizados. E hoje, em especial, nós vamos tratar sobre o financiamento, sobre as dicas em relação aos credenciamentos, as empresas que são credenciadas para realizar o seu processo de financiamento, análise documental, checklist, taxa de juros e nada mais, nada menos do que está aqui conosco, nosso grande amigo, Dr. Alan, seja bem-vindo. Ele que é advogado, é corretor também e nosso parceiro na Comissão de Direito Imobiliário e também nosso vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Pará. Seja bem-vindo, doutor, faça uso dos microfones e se apresente para a nossa audiência, por favor. Olá a todos, sou Alan Barros, atuo no mercado imobiliário desde 2009, onde eu comecei como corretor de imóveis e nesse longo tempo, em 2011, trabalhei como correspondente também, num correspondente Caixa Aqui e vim adquirindo muito conhecimento. Em 2022 me tornei advogado, hoje sou especialista em direito imobiliário, atuo desde 2015 como empresário no ramo de correspondente, através de um convite que recebi do HSBC, e hoje já atuo com todos os bancos privados, não os bancos públicos. Mas a gente vai falar disso um pouco mais na frente. O quadro Casados e Já Separados, onde nós falamos sobre diversos temas relacionados ao direito de família, como divórcio, partilha de bens, que é o caso de hoje, guarda, alimentos. E o quadro Inventário Já, onde nós discutimos assuntos relacionados ao direito das sucessões. No episódio passado, nós tivemos aqui a presença do Dr. Márcio Queiroz, que é nosso amigo também lá da Comissão de Direito Imobiliário, e ele tratou sobre o tema da holding familiar, que é uma forma de sucessão patrimonial. Então, assim, são temas do nosso dia a dia, do conhecimento, é um pouco do que nós discutimos aqui no podcast Minha Amiga Advogada. E o quadro Este Imóvel é Meu no Papel, onde nós tratamos sobre diversos quadros relacionados à regularização. Afinal, todo mundo quer ter o seu próprio imóvel. Sim, quer ter um papel. Dizer Exatamente. que aquele imóvel é seu no papel. Exatamente. Certo? E agora, sem blá blá blá, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto de hoje. Você que quer saber mais sobre financiamento imobiliário, chegou a hora. Vamos aqui com dicas chaves para você. Doutor Alan, nós vamos falar sobre o mundo do financiamento habitacional. Nós temos aí um checklist, né, de documentos e requisitos que devem ser preenchidos ali no momento da análise do crédito. E eu queria que o senhor comentasse assim com a gente como é essa fase inicial, um pouco sobre essa fase importante. Vamos lá, doutora Camila. O primeiro passo é o cliente ter um relacionamento com algum banco, ou alguns bancos já aceitam que esse relacionamento seja posteriori. Tá? O checklist inicial que os bancos pedem é para fazer o formulário, para deixar toda a documentação redonda, para que a pessoa que vai fazer essa análise de crédito possa ter uma oportunidade de chegar e ter um norte se a documentação está correta, se a documentação de quem está comprando, se é casado ou solteiro, como é que vai fazer todo esse perfil do inicial para que esse crédito imobiliário possa ser aprovado. Até mesmo possa se adequar, né, a cada pessoa, a uma linha de crédito, né, doutor? Sim, com certeza. Nessas diferentes linhas de crédito hoje, nós temos aí uma série de gamas hoje que vem com a evolução dos bancos. A pandemia ajudou muito os bancos hoje a fazer toda essa formalização via online, que antigamente era tudo no papel, tinha que ir na própria agência. E com o advento dos correspondentes lá atrás, com a Caixa Econômica, em que ela conseguiu fazer todo esse norte para que os bancos privados pudessem acreditar que, confiando numa empresa como a minha, possa vir a tratar dos seus clientes,
facilitou demais o mercado, deu celeridade. Hoje a gente consegue ter um bom papel do correspondente junto ao cliente da agência, tirando esse foco para que não fique tão assoberbado os próprios profissionais da agência, os gerentes, e que eles possam tratar os clientes com a melhor forma. E a gente, como atua só nesse ramo, nós vamos dar mais celeridade nesse processo, que é o que todo mundo precisa. Certo, doutor. Tratando assim da questão inicial, como a doutora Camila falou, sobre esse momento do checklist, ele é importante principalmente saber sobre o regime de bens daquela pessoa, né, que está pretendendo fazer o financiamento. O senhor poderia nos falar um pouco assim sobre a implicação do regime de bens na contratação do crédito? Com certeza. Toda vez que a gente pega um inicial, o checklist, ele sempre vai dar um norte para que a gente observe. Se a pessoa for solteira, nós temos um padrão. Identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda. Muitas das vezes, os bancos já têm o cadastro daquele cliente. E tem bancos também que não precisa. Se você tem uma melhor taxa num banco e você não tem conta, o banco vai analisar você e depois você vai ter aprovado, você só vai abrir a conta para fazer o credenciamento naquele banco. Quando se trata de regime de bens, a diferenciação está quando você tem uma comunhão parcial, ou quando você tem uma separação total, ou quando você tem também uma comunhão universal de bens. Isso determina muito a hora de você ter, dentro do contrato de financiamento imobiliário, as diretrizes. Comunhão parcial, a partir daquele momento o imóvel vai ser dos dois. Na separação total ou na comunhão universal, os bancos exigem que tenha o pacto antinupcial. Né? Então, isso é importante também para o banco, porque na hora que você for fazer, nós temos as garantias. Todo o cliente, junto com o contrato de financiamento, ele assina 2 seguros, que é o DFI, que é danos físicos ao imóvel, e o MIP, que é morte e invalidez permanente. Dentro do MIP, se a pessoa tiver uma comunhão universal ou parcial ou separação total, aquele imóvel, se a pessoa ficou sozinha naquele financiamento com a renda dela, ele falecendo, o imóvel pode ou não ser quitado. Então tem uma série de diretrizes que envolvem esse regime de comunhão, que é importantíssimo a gente saber também. E esses seguros, eles são obrigatórios, doutor? Desses 2, sim. O Banco Central determinou que esses 2 seguros seriam os únicos obrigatórios dentro do financiamento, para justamente dar a garantia do imóvel, caso venha a acontecer alguma coisa em um empreendimento, por acaso, né? Ou então a morte e invalidez permanente. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E sim, aí o próprio banco já faz. Quando você tem um financiamento particular, os bancos hoje fazem aquele prestamista. E sim, o prestamista, ele também é uma garantia. Só que ele, em alguns casos, é obrigatório, né? Do financiamento de um CDC, por exemplo. Agora, no financiamento imobiliário, não. Ele não é obrigatório. Mas obrigatório são esses 2 que eu falei. O MIP e o DFI. São os únicos obrigatórios. Muito interessante. Doutor, aqui a gente já tratou várias vezes sobre a importância da análise documental, né, tanto dos imóveis quanto das pessoas que estão envolvidas ali. Mas nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a figura do interveniente quitante, que é uma questão que sempre aparece e que as pessoas têm muitas dúvidas, assim. Então, que possibilidade é essa dentro de um financiamento? Perfeito, doutora. O que nós temos que entender hoje é que se você tem um imóvel financiado, você pode sim vendê-lo. É a mesma coisa que acontece com um carro. Se você compra um carro de 5 anos e com 3 você quer vender, uma outra loja ou quem comprou vai quitar aquele financiamento. O interveniente quitante nada mais é do que isso. Para todo mundo que quer entender um pouco, nós temos aqui o interveniente quitante quando você compra um imóvel, por exemplo, na Caixa Econômica, e o novo comprador vai financiar no Bradesco. Esse comprador, o Bradesco vai quitar o financiamento junto à Caixa e essa garantia, essa alienação fiduciária que vai ser a nova agora, vai entrar no novo contrato. Então isso é muito importante. O interveniente quitante é para todos os bancos. Então não fique com medo se você tem um imóvel já financiado, se você precisa ter aquele financiamento quitado para fazer um outro financiamento. Não precisa. Você pode sim trocar. Tem gente que muda de padrão de vida, né? Tá com um imóvel de 75 metros quadrados e agora gostaria de um imóvel de 150, a família aumentou. Então ele pode sim vender aquele imóvel financiado.
E por isso que se torna um interveniente quitante. Tá? O banco que vai assumir, ele quita o que está em andamento. E é muito interessante isso, doutor, porque eu havia mencionado anteriormente com a doutora Ruth, porque a gente vê muitos casos também de que a pessoa não usa o financiamento, não usa o interveniente quitante, mas quer uma segurança na hora de comprar um imóvel financiado, através de um contrato de gaveta, e acha que aquilo ali é o suficiente para assegurar ela de problemas futuros, seja por imposto, seja ele compra, permanece o imóvel no nome do vendedor que já está financiado e ele continua pagando no lugar da pessoa. Né? Isso acontece, doutora, em muitos casos aí, pela situação do cliente que está comprando, achar que ele não tem crédito no mercado para fazer. Sim. Né? Nós temos hoje bancos que atuam com níveis de taxa de juros um pouco mais elevadas. Porque ele diz, se você não tem um crédito tão bom, eu posso te emprestar esse dinheiro. O risco é maior, Só né? que eu tenho um risco com relação a isso. Então, eu vou te cobrar uma taxa um pouco maior. Né? Então, essas pessoas que tendem a fazer esse tipo de compra e deixar permanecer o nome da pessoa no financiamento, elas correm um risco. A propriedade não é daquela pessoa. Engana-se quem pensa que a propriedade é dela. A propriedade é do banco. A propriedade que a gente chama de propriedade resolúvel. Né? Então, essa propriedade, ela só passa a voltar a ser daquela pessoa, quando há quitação. do devedor, quando quita. Certo, doutor. Inclusive, a nossa próxima pergunta seria, em regra, todo financiamento ele tem uma garantia. Né? Como que funciona essa questão? Nós temos visto muito a garantia fiduciária, que é o próprio bem é dado em garantia daquela dívida. Mas na prática, assim, no seu dia a dia, como isso se materializa? E voltando a essa questão aí do que é o bem, é ou não é da pessoa? Ou efetivamente, quando é que ele vai ser? Existe a posse indireta, a posse resolúvel. Então, assim, a gente poderia conversar um pouco sobre isso? Pode, com certeza. Voltando ao ponto que anteriormente, a propriedade resolúvel nada mais é do que a garantia que o banco tem de deixar aquela alienação fiduciária dentro da matrícula do imóvel. Se caso não venha a ser inadimplido, hoje a 9514, que é a lei que faz a alienação fiduciária, ela já prevê, lá no seu artigo 62, 63, ela já diz isso, que em casos de inadimplência, com 15 dias, o banco já pode, inclusive, consolidar a propriedade. Né? Então, o banco pode chegar lá e não precisa mais de ninguém, ele só chega no cartório e diz assim, olha, eu estou aqui com esse devedor, ele não me paga, notifica ele, é obrigatório a notificação pelo registrador. O registrador, com 15 dias depois, se não houver o pagamento ou não houver a resposta, ele consolida a propriedade em nome do banco e aquele imóvel deixa de ser dele. E com 30 dias, lá o parágrafo 3º desse mesmo artigo vai dizer que o banco tem que colocar o imóvel para leilão. E aí, depois, a pessoa perde a propriedade com a adjudicação, né? A pessoa que vai comprar adjudicou, pronto. Isso, então, não tem, é um risco muito grande deixar de pagar hoje seu financiamento. Então, a situação da posse direta ou indireta, o que nós temos hoje na matrícula do imóvel é domínio útil e domínio pleno. Em nossa região, o Belém, por exemplo, nós temos aqui o resgate da enfiteuse, que ainda é o senhorio que é o dono da terra. Né? Apesar de ter imóveis construídos, empreendimentos construídos, a gente vê muito que a terra ainda é daquele senhorio, ou seja, da prefeitura. E tem que ser comprado esse domínio. Né? Então, por muitas vezes, a gente vê financiamentos sendo finalizados e vai travar lá no registro de imóveis, quando o registrador, pelo princípio da continuidade registral. E ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, olha, eu não posso registrar essa alienação fiduciária porque antes dela já teve uma compra e venda e o posteriori vem o resgate da enfiteuse. Eu tenho que resgatar essa enfiteuse para tirar e deixar o domínio pleno daquela propriedade, o que não acontece. Então, nós que fazemos a due diligence, a gente já enxerga isso lá na frente para que não dê problema para quem está comprando. Hoje, a problemática é, quem está comprando fica com uma garantia muito ruim. Às vezes ele está financiando o imóvel em que ele está com aluguel pagando, ele precisa sair. Se nós dissermos hoje que ele em 30 dias vai terminar o processo dele e não tiver reparado que está faltando o resgate da enfiteuse,
Enfiteuse hoje você gasta aí no mínimo 6 meses dentro da prefeitura. Então, 6 meses que ele vai ficar pagando o aluguel, o financiamento, que o banco, depois de 30 dias de emitido o contrato, ele já vai cobrar a primeira prestação. O banco não vai ter a garantia dele feita no conto da matrícula do imóvel. O vendedor não vai ter recebido o dinheiro, porque ele precisa ter finalizado o processo para que o banco pague. E está todo mundo sem garantia nenhuma. Ou seja, uma insegurança jurídica muito grande de quem está atuando, seja o corretor, seja o advogado, seja o despachante, seja até a gente mesmo como correspondente. Porque nós pegamos toda a documentação do imóvel, matrícula do imóvel, IPTU, CNDs, para saber se a pessoa tem ou não algum tipo de indisponibilidade do bem. Então, para quem não conhece isso, é um risco grande. Por isso que as pessoas que são profissionais hoje estão sendo cada vez mais solicitadas nesse tipo de transação. Certo. Nós temos aqui trabalhado bastante essa informação da due diligência, inclusive a doutora Camila foi uma das nossas primeiras entrevistadas em relação a essa análise documental, porque assim, é evitar problema, né? Quando você faz, você evita problema. Agora, assim, muitas vezes a gente, quanto cidadãos, assim, nós negligenciamos. Às vezes a gente, eu sou de uma determinada área, eu tenho entendimento, mas não aquele entendimento jurídico de olhar o negócio jurídico como um todo, né? Sim, então, com assim, certeza. é sempre bom fazer a due diligência, Com em certeza. qualquer situação. Verdade. Doutor Alan, nos fale um pouco sobre a questão das taxas de juros que são aplicadas, a da tabela praxe, o saque e a poupança. Perfeito, doutora. Os bancos hoje, eles têm uma briga, né? Eles concorrem diretamente um com o outro. Você tem aí os bancos privados tendo taxas de juros na faixa de 10,49 até 11,99. Né? Então, assim, dependendo do segmento em que você faça dentro do banco, porque a renda também ela dá muita diferença. Se você tem uma renda até 5 mil, a tua taxa de juros é um pouco mais alta. Se você tem uma renda de até 15 mil, a tua taxa de juros fica num patamar mediano. E acima de 15 mil, ela fica um pouco menor, o que é muito bom para o segmento de quem está dentro do banco nessa situação. O grande problema é escolha da opção da modalidade. Se você tem um sistema de amortização constante, penso eu que seja a melhor opção hoje, que as parcelas são decrescentes, né? Então você não tem uma projeção, você não está atrelado a uma Selic, que hoje no nosso país é uma instabilidade muito grande. Você nós tivemos Selic de 2,75. Hoje o patamar é de 13,75. E o Copom disse que não vai melhorar, não vai subir. Sim. Mas quem garante? Ninguém pode garantir. O governo está tentando a todo momento baixar isso. Só que o Copom não pode garantir. Ele diz que vai estabilizar. Mas será que nós temos ainda aí mais um semestre? E se não normalizar, eles vão ter que subir. Hoje o índice de inadimplência é muito grande no mercado. Por exemplo, tabela Price, nós temos uma inadimplência muito grande porque a tabela Price, ela, na curva que você vê nos bancos, na curva que eles fazem, a tabela saque, ela começa aqui em cima e vai caindo. E a tabela Price, ela começa num patamar menor e teve uma hora que elas se cruzam. Só que a tabela saque começa a descer e a tabela Price começa a subir. Por quê? É uma taxa de juros que é com juros composto. Então isso acaba dificultando muito o cliente que está pagando. Ele pagou menos no começo, a taxa, o valor da prestação é menor, pediu uma menor entrada para ele, só que depois começa a piorar. E ele não tem nem noção, muitas vezes, de quanto vai sair o valor da parcela, né? Não tem uma perspectiva assim. Cabe da gente, como correspondente, como agência, que muitos clientes também fazem via agência, tá? Não é só correspondente. Então, o gerente tem que informar. Não é porque o negócio vai fechar, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando nós vamos nos tornar correspondente, nós temos que ser certificados pelo Banco Central. E muitas certificadoras são o FEBRABAN, ABCIP, FGV. Então, são institutos muito fortes. E lá nós também fazemos os cursos de lavagem de dinheiro, nós fazemos os cursos da LGPD, onde nós temos toda a gama de trabalho e que a gente tem que preservar a vida financeira daquele cliente. Se ele não tiver condições de comprar, nós temos que ser maduros o suficiente e dizer assim, isso aqui você não consegue fazer, porque você vai prejudicar lá na frente.
você não vai conseguir pagar, vai perder o seu imóvel, o banco vai ficar com um bem que ele vai ter que fazer um leilão. Então, é prejuízo para todo mundo. Sem contar que são penalidades cíveis e penais, né? Com certeza. Em relação a essas questões, são questões muito sérias que a gente tem que pensar nesse momento inicial. Sim, E aí todo mundo tem responsabilidade, né? Sim. sem E até dúvida. a necessidade da gente fazer uma simulação, né? Às vezes eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas qual é a melhor tabela de juros para usar? Mas sem analisar nada, sem analisar a renda da pessoa, como é a vida da pessoa, até quantos filhos ela tem, se ela vai conseguir ter a projeção, né? Então, daí a necessidade de você procurar uma pessoa que é especialista, que tem um conhecimento maior, para fazer essa simulação e essa análise, né? Muitos do bancos melhor. hoje atuam com essa simulação e o marketing, né, dos bancos é a atração. Sim. Então, o que eles começaram a fazer? Juros da poupança. O juros da poupança, quando você vai ver, ele está em 3,63. Ele tem uma variação muito baixa. Só que não é uma taxa de juros efetiva. Ela tem agregados. E ela vai vir com o IPCA, ela tem a Selic envolvida. Então, tem uma série de coisas que daqui a pouco a tua taxa de juros da poupança, ela está igual à taxa de juros efetiva da SAC. Então, ela acompanha a variação da inflação. Uhum. Né? É o mesmo caso da tabela Price. A tabela Price também acompanha a inflação. Se a inflação disparar, a tua parcela vai subir. E tem gente que chega com a gente e fala assim, poxa, minha parcela está maior. Eu nunca faço tabela Price ou poupança sem que a pessoa assine uma declaração dizendo, eu estou ciente e eu concordo com que você faça esse segmento. Sim. Na tabela Sim. SAC é diferente. Você tem uma tabela que vai sempre decrescendo. Muita gente não sabe. Você pode amortizar, duas formas de amortização, tá? Que os bancos não querem que ninguém saiba. Isso é para você, tá? Pronto, Uma dica olha muito aí. boa. Tá vendo? Esse podcast é cultura, é conhecimento, é tudo. Quando você tem uma situação de amortização, eu peguei 10 mil, 15 mil reais, tente falar com o seu gerente para que ele faça uma simulação pela amortização no prazo e não pelas parcelas. Todo mundo vem com aquela velha situação do carro. Eu pego o meu carro e antecipo tantas parcelas e eu acabo pagando menos. No imóvel não é assim. Antecipe sempre pelo prazo. Com esse mesmo valor, você vai pagar uma quantidade de prestações tão grande que você vai se assustar. Agora, se você for pagar pela parcela, você vai ter uma taxa de juros muito reduzida. Né? Então, assim, faça isso, faça um teste, peça para o seu gerente uma simulação, eles são obrigados a dar. Tá? O papel do correspondente ele vai até a finalização. Quando eu entrego o contrato registrado no cartório de registro de imóveis, com a nova matrícula do imóvel, com a compra e venda e alienação fiduciária ao banco, à instituição financeira, eu entrego no banco, o banco paga o vendedor, o meu trabalho acaba ali. Tá? Lógico, nós temos o pós-financiamento, que eu continuo dando toda a assessoria para os clientes porque tem muitas dúvidas. Daqui a 5, 10 anos, e para quem é correspondente, lembrem sempre, as taxas de juros dos outros bancos tendem a cair. E hoje nós temos o Instituto da Portabilidade. Peguem os seus clientes ali, tentem ver qual é o banco que está fazendo a portabilidade para aquele cliente poder ter uma taxa de juros menor. E isso você vai ganhar o seu cliente. Toda vez que ele pensar em financiar um outro imóvel, ele vai procurar você. Muito bem, doutor. Agora, só voltando um pouquinho em relação à questão do resgate da enfiteuse, que é algo assim muito comum aqui na cidade, né, de Belém do Pará. E, inclusive, semana passada, eu recebi uma pergunta, um questionamento nas minhas redes sociais para falar sobre o que significava domínio útil e domínio pleno. E agora há pouco nós até já entramos um pouquinho nesse tema, mas eu gostaria que o senhor enfatizasse mais, porque muitas vezes quando nós vamos adquirir um imóvel, nós verificamos lá na matrícula esses dois termos. Então, o senhor poderia nos falar, assim, o que nós devemos ter o olhar clínico na hora que pegar a matrícula de um imóvel para verificar se vai incidir ou não ali o resgate da enfiteuse, né? Se vai ter isso, e também a possibilidade de um transpasse. Tá, vamos lá. Em meados de 82, a Prefeitura de Belém, ela pegou todas as matrículas que não tinham propriedade
dentro dos cartórios de registro de imóveis e ela disse que aqueles imóveis passariam a ser da prefeitura. Tinham muitos imóveis e aí várias pessoas compravam seus imóveis. Geralmente era o terceiro e o quarto, a vara civil, que fazia os contratos, eram muito antigos. Né? Então, o juiz determinava que aquela pessoa poderia registrar a qualquer momento o seu imóvel. Tá? O que não era feito. E a prefeitura disse, olha, tudo que não tem registro vai ser meu agora. E aí as pessoas que tinham esse documento iam na prefeitura e mostravam. E acabavam fazendo só o resgate. Diz, ó, eu comprei, está aqui. Não é compra e venda, porque a prefeitura tem duas formas. Uma é o resgate da enfiteuse e a outra é compra e venda, quando não tem matrícula. Tá? Então a prefeitura vende aquela propriedade, o chão, né? Não o que está construído. A prefeitura não avalia o que está construído. Tá? Então, voltando a essa parte da resgate da enfiteuse, depois de 82, ali em 2002, nós tivemos uma prefeita e ela fez um decreto em que ela extinguiu o Instituto do Resgate da Enfiteuse, com o advento do Código Civil de 2002. Então, até 2008, ninguém precisava pagar, era só pegar a sua matrícula e dizer, eu tenho esse decreto, eu quero que conste na minha matrícula que eu não preciso mais pagar o resgate, e a prefeitura cedia isso. Só que depois de 2008, veio um outro prefeito e revogou esse decreto. Ou seja, voltou a cobrar. Então, poucos estados hoje no Brasil, municípios, na verdade, cobram a enfiteuse ainda, porque eles acham que o senhorio ainda é a prefeitura. Tudo bem, não tem problema, a pessoa vai lá e resgata. O grande problema hoje é que, quando você vê numa matrícula o domínio útil, pelo princípio da continuidade, você precisa fazer com que aquela propriedade seja plena, sua, que você é proprietário. Doutor, de quem é a obrigatoriedade de pagar? Porque nessa pergunta também veio isso, de quem é a obrigatoriedade de pagar o resgate da enfiteuse. A princípio é do vendedor, mas nada do que uma boa conversa, porque dependendo do caso, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu quero vender minha casa. Se você está com dinheiro, você pode fazer o seguinte, você negocia, dá o desconto, olha, o meu valor é de 300 mil, você vai gastar 20 para fazer isso. Não é isso, tá? É um exemplo. Não, com certeza. Então, assim, você dá o abatimento daquele valor e a pessoa paga. E não há problema. Eu acho que para quem quer fazer o negócio acontecer, tudo é possível. A gente consegue fazer essas negociações. A grande questão é essa, que quando você tem o domínio útil, você vai deixar a transação parada, porque o cartório de registro de imóveis não vai poder mais fazer. A prefeitura se sentindo prejudicada, porque o cartório fazia ainda várias transações, ele registrava outros patrimônios sem precisar do resgate, mesmo com a derrubada do decreto. E aí o que aconteceu? A prefeitura foi junto à corregedoria, entrou no Tribunal de Justiça, requerendo que seja normatizado. E foi. O nosso Código de Normas hoje prevê que, se não tiver o resgate da enfiteuse, o cartorário não pode prosseguir com o novo registro. Então tem que fazer. Tá? Então é importantíssimo. E a figura jurídica do traspasse? Tá. O traspasse é o seguinte. Mais uma vez, voltando à questão do senhorio. Você, toda vez que tem o domínio útil, é obrigatório você pagar um percentual dessa terra para o senhorio por ano. É igual que acontece no ITR. No ITR, você paga para a União, junto à SPU, um valor, uma taxa, um percentual. E essa taxa é cobrada anualmente. Só que é um valor muito pequeno. A prefeitura ela não fica cobrando isso anualmente, mas era para ter cobrado. E aí quando chega lá, ela vai resgatar a enfiteuse, ela acaba colocando isso tudo junto. O valor é tão baixo, alguns imóveis, lógico, né? Outros a gente tem que discutir. E para aqueles que ficarem prejudicados, lembrem bem, nem sempre a avaliação que eles fazem é obrigatório você aceitar. Você pode sim contratar um profissional da sua competência, da sua segurança, para que ele possa mostrar que aquele valor do metro quadrado daquela área é menor, para que o resgate de enfiteuse também não fique exorbitante. Tá? Então o trespasse nada mais é do que você pedir autorização para o senhorio, que você vai transferir a posse daquela propriedade para outra pessoa. Qual o grande problema nisso? Se você está fazendo uma alienação fiduciária,
como é que o banco vai deter somente a posse? O banco quer a propriedade. E a Logo, propriedade ressolúvel. Isso. Então, logo, ele não Uhum. vai conseguir fazer isso. Ele vai acabar tendo que pedir para você. O processo vai parar. Então, o processo que era para ser rápido, tem bancos hoje que financiam um imóvel com a emissão do contrato em 15 dias. Antes era um absurdo, era 30, 60, 90. Tinha imóvel que ficava muito tempo, por conta da própria avaliação. E hoje não. A avaliação hoje, nós temos a avaliação remota, onde eles avaliam todos os imóveis de forma por sistemas, pegam nichos do mercado. Tem base de dados já, né? Sim, base de dados, você tem aí que OLX, tem empresa, construtoras imobiliárias que divulgam seus imóveis, e eles dão uma base ali para aquele avaliador. Isso ajudou muito nós correspondentes a termos uma celeridade na avaliação, né? E hoje o nosso processo termina muito rápido, é muito bom mesmo. Que bom. Doutor, a gente já falou aqui um pouco sobre o papel dos correspondentes ao longo da nossa conversa. E o senhor falou que tem que ser cadastrado, né, perante o Banco Central. Mas como é que a gente sabe quem são esses correspondentes habilitados? E como é que ocorre essa regulamentação e a fiscalização? Porque às vezes a gente ouve falar em muitas fraudes, né? Pessoas Sim. que foram enganadas, falaram com correspondentes que na verdade não eram cadastrados. Então como é que a gente pode saber quem são os profissionais cadastrados? Começamos pelos bancos públicos. Banco público hoje, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, no nosso estado, o Banpará, no segundo semestre, vai lançar um edital para que as pessoas possam também se credenciar, quem já é correspondente ou quem quer ser. E aí lá você tem um rol de pessoas credenciadas. Se você vai comprar um imóvel hoje num leilão da Caixa, você pode escolher lá um corretor, uma pessoa credenciada, que a Caixa Econômica faz tudo por sistema hoje. Tá? Então você consegue enxergar aquele correspondente. Todo correspondente ele tem um código na Caixa Econômica. Tá? Então você pode também, ele é vinculado a uma agência e você vai lá e consegue enxergar isso. Esse correspondente lá dentro da Caixa Econômica do Banco do Brasil, bancos públicos. Bancos privados, você tem que ir direto numa agência e você vai ter essa informação também lá. Tá? A segurança hoje se você não confia naquela pessoa, procura a instituição financeira. Verifica, pergunta para ela onde foi que você já fez financiamento. E aí ela faça a sua diligência. Você está adquirindo um bem com valor significativo. Sim. Né? Muitas vezes um único, né? Sim. Da família durante a vida. Sabe lá quanto tempo você passou para guardar aquele dinheiro da entrada, né? Tem os custos que vai envolver, porque lembrem bem, quando a gente tem o valor do financiamento, a gente precisa lembrar que tem que você tem que fazer o ITBI, né? E dar entrada no registro do imóvel. Então você tem duas etapas aí que vão requerer um valor significativo. Tá? Então você precisa ter. E precisa se organizar financeiramente, né? Com certeza. Muitos bancos hoje... Até mesmo o contrato de alienação, né? Sim, você tem bancos hoje que financiam essas custas, mas desde que esteja dentro do patamar de percentual permitido, o máximo. Tem banco que financia 80% e tem banco que financia 90%. Sim, 10% no mínimo tem que ser o próprio interessado, né? Sim. Doutor, e nós... Aqui, só para nós finalizarmos nessa conversa que está muito legal, assim, muito esclarecedora, mas o senhor já até falou em relação à avaliação. Só que eu gostaria que o senhor deixasse um pouco mais prático, assim. Quando eu tenho interesse, de que forma eu sei que o banco vai lá fazer aquela avaliação? Tipo assim, tem uma agenda, ou é na fase inicial, é na fase final? Em que momento é feita a avaliação? Porque eu tenho interesse em um determinado imóvel, mas eu disse, para mim ele vale X, mas para o banco é um outro valor. Em que momento isso acontece? Perfeito. Vamos falar dos bancos que eu atuo. Primeiro a gente faz a aprovação do crédito, logo em seguida a gente manda a documentação, eles solicitam a avaliação da engenharia do banco e é contratado um profissional da área dentro daquela região. Na nossa região, ele vai fazer a avaliação do imóvel e dar o parecer dele. O parecer dele está envolvido questões de habitabilidade,
né, para saber se aquele imóvel pode ser habitado ou não. Tá? Isso nós estamos falando de imóveis fora de condomínios. Por que que hoje veio o advento das avaliações remotas? Por conta da pandemia. A pandemia ajudou muito os bancos a terem essa segurança de dizer, eu consigo avaliar daqui, eu não preciso ir lá. Sim. Porque o banco não quer saber se você tem lá o melhor armário, a melhor cama, a melhor mesa. Ele sabe que se você estiver devendo e você não conseguir pagar e tiver que retomar esse bem, você vai levar tudo. Né? E como a gente vê, diversos imóveis que a gente já foi avaliar, não tinha nada. As portas foram retiradas. Então a pessoa tem que fazer toda aquela preparação para que o imóvel esteja em condições de habitabilidade. Se o banco não conseguir enxergar isso, ele reprova e não dá para fazer. Então os bancos privados eles trabalham na situação da avaliação logo após a prova o cadastro. Tá? Bancos públicos, Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela primeiro solicita a avaliação, você paga o boleto da taxa e aí a Caixa Econômica vai avaliar. Se ela avaliar aquele bem a menor, você tem que fazer o enquadramento do percentual de financiamento dentro do que ela avaliou. Porque é sempre o menor valor entre o compra e venda e a avaliação. Se eu tenho um compra e venda maior do que a avaliação, eu tenho que tirar com base no percentual que eu vou emprestar da avaliação. Se eu avaliei esse imóvel em 500 mil e a compra e venda é 250, eu também vou pegar em cima da compra e venda. Eu não posso fazer, o banco Uma não... estimativa, né? o banco sempre pega pelo que é menor. Tá? Então é importante, a Caixa Econômica se antecipa. Se você está ali avaliando o imóvel for menor, dificilmente o cliente vai prosseguir por aquele banco. E ele procura outra instituição financeira. Tá? O bom é isso. É que você não fica engessado mais. Ah, não aprovou na Caixa, eu vou desistir. Não, vai para outro banco. Outro banco vai lá, tem uma avaliação melhor. Em muitos casos acontecem isso. Empresas, construtoras me procuram para que faça avaliações por diversos bancos. Para que eles possam ter um patamar. Claro, em imóveis com apoio à produção, que a Caixa Econômica empresta esse dinheiro para o construtor fazer o empreendimento dele, ele quer que seja feito pela Caixa. E isso na construção. Quando ficar pronto, você não tem amarração nenhuma com aquele banco. Você pode financiar por qualquer banco. Então, se alguém da imobiliária ou da construtora disser que você é obrigado a financiar o seu imóvel com aquela instituição financeira, se o imóvel estiver pronto, ele está mentindo. Então, pode sim procurar uma outra instituição da sua preferência, com a taxa de juros menor, ou o que você encontrar de bom para você. Certo, tem que se encaixar. Com certeza. Tá bom. Bom, pessoal, agradecemos a você que ficou conosco até aqui e agradecemos ao Dr. Alan que dispôs aí do seu tempo para estar conosco e trazendo assim informações quentes, né, doutora Camila? Informações ótimas. Eu mesma já aprendi bastante agora à tarde. Certo, então, doutor, faça uso dos microfones, se despeça da nossa audiência e quero dizer que as portas desse podcast estarão sempre abertas para o senhor, viu? Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo, doutora Ruth, pelo convite, doutora Camila, e a todos que nos ouvem e nos assistem. Nós conseguimos botar um padrão hoje no mercado imobiliário do Pará, não é só de Belém não, tá? Para que as pessoas consigam se capacitar. Nós na OAB temos um trabalho muito grande, muito árduo com as nossas comissões, tentando capacitar ao máximo os nossos colegas e não só advogados. Nossa ênfase também é no advogado, mas temos despachante, os corretores que gostam de atuar nesse mercado, fazendo orientações de contratos. E pessoal das imobiliárias. Com certeza, né? As imobiliárias também ficam. Esses corretores estão procurando a gente para quê? Aprender um pouco mais sobre os contratos, formas de financiamento, de que forma eles podem se preparar ou se precaver juridicamente para que o cliente deles tenha uma ótima transação. E isso é muito bacana. Então eu agradeço muito a todos. E com certeza absoluta, assim que precisar, tiver novas atualizações, a gente faz um outro podcast para que todos possam ficar atualizados. Lembrando sempre da importância de você procurar um profissional especializado desde o início das tratativas, justamente para garantir toda essa segurança jurídica que o doutor Alan falou nesse momento. E antes de finalizarmos, nós temos alguns informes, né, doutora Camila? Sim. A gente tem o 17º Congresso Notarial e Registral da Noreg, no Pará, que vai ocorrer nos dias 21 e 22 de agosto,
aqui em Belém, na Estação das Docas. E teremos também um evento dia 23 de agosto, um mega evento com o Registrando com Gentil, ele que é um grande doutrinador e está aí despontando nos concursos para cartório, estará aqui em Belém conosco, uma promoção do Extra Jude Cursos, com apoio do Chaves de Inventário, com a doutora Jane, com a doutora Marina. Então, assim, uma palestra voltada para advogados, juízes, pessoal do Ministério Público, corretores, toda essa galera que trabalha aí com a parte imobiliária. É uma grande oportunidade, doutor, não falte. Com certeza. Então, obrigada por estarem conosco em mais esse episódio. E eu informo que as nossas conexões, elas continuam todas na descrição desse vídeo. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau. Tchau.